Vamos continuar a nossa aula e agora eu quero destacar um pouco sobre o padrão de lignificação da parede celular. Lembra que a gente estava estudando o xilema? E aí, quando a gente fala das células condutoras do xilema, nós já vimos lá no macerado do xilema de eucaliptos um elemento de vaso. E naquele macerado, a gente percebeu o quê? O padrão de lignificação da parede pontuado e nós vimos as placas de perfuração, que eram placas simples, correto? Mas agora, o que é importante vocês entenderem bem? Que em um corte longitudinal, a gente, ou pela técnica do macerado que possibilita visualizar longitudinalmente, mas vamos destacar aqui cortes longitudinais a partir desse esquema. Em um corte longitudinal, como que vai ocorrer esse padrão de lignificação da parede? Notem, nós temos aqui, vamos imaginar uma angiosperma, tá? Então essa daqui é a célula condutora do xilema de uma angiosperma. Que célula é essa? Um elemento de vaso. Aí neste elemento de vaso, eu vou analisar qual que é o padrão de lignificação da parede. Então eu preciso fazer essa observação longitudinalmente, porque eu vou ver ao longo dessa parede, tá? Neste momento não me interessa as extremidades, tudo bem? Notem, esse padrão de lignina na parede secundária, ele pode ser anelar, conforme vocês estão visualizando aqui, ele pode ser, lembrando, uma hélice, né, helicoidal, ele pode ser escalariforme, lembrando degraus de uma escada, ele pode ser reticulado, como se fosse uma rede, né? Isso acontece ao longo dessa parede, como ele pode ser todo pontuado, conforme vocês viram no macerado do xilema de eucaliptos. Mas, por que a gente está fazendo essas comparações? E por que ocorrem essas variações? Primeiro, isso vai acontecer quando a gente estiver falando do xilema primário, tá? Porque no xilema primário nós vamos encontrar o protoxilema e o metaxilema. Como assim, professora? Vocês sabem que as células, elas apresentam um processo de diferenciação celular. Então, por exemplo, tem as células lá todas do mesmo tamanho, mesmo diâmetro, só que essas células já estão programadas para se diferenciar em um elemento de vaso. Muito resumidamente, vou falar aqui. Para ser um elemento de vaso, essa célula tem que crescer, depositar a parede secundária, ela vai degradar total ou parcialmente aquelas paredes, né, terminais para formar a placa de perfuração e essa célula vai degradar todo o conteúdo protoplasmático, ou seja, vai ficar uma célula oca, essa célula morre. Mas, graças a esse processo, que envolve várias outras etapas, mas graças a esse processo que esta célula está pronta agora para conduzir água e sais minerais. Do contrário, ela não conduz. Então, cada tipo celular específico no corpo do vegetal passa, consequentemente, por um processo específico de diferenciação celular. Então, o que vai acontecer? Quando a planta é jovem, então tem lá o meristema primário que origina o xilema primário. Então, vocês vão lembrar lá, vamos pegar o ápice caulinar, por exemplo. No ápice caulinar é o procâmbio. No ápice radicular também é o procâmbio, tá? Então, o procâmbio origina xilema primário e floema primário. Mas quando essas células começam a se diferenciar para serem, então, um elemento de vaso e começar a conduzir água e sais minerais, elas não têm tempo de começar a crescer no seu máximo, continuar crescendo no seu máximo, vai depositando parede secundária, depois morre, depois, enfim, não tem tempo. Então, algumas células precocemente se diferenciam para já exercer a função de conduzir água e sais minerais. Por isso, essas células, se eu fizer um corte transversal, eu vou perceber que o diâmetro dela é menor, e essas células vão ter uma quantidade menor de deposição de lignina. Aqui eu representei em vermelho, né, a deposição de parede secundária, né, e aí reforçando a lignina presente. E o que vai acontecer? Esta deposição
né, é anelar, então porque ela é mais espaçada. Ou a deposição também pode ser helicoidal, ou seja, tanto o padrão de lignificação anelar como o padrão de lignificação helicoidal estão formando aqui, determinando células condutoras do xilema que vão ser denominadas de protoxilema. Ao passo que os outros padrões, eles fazem parte do metaxilema, escalariforme, reticulado e pontuado, porque tem uma maior quantidade de deposição de lignina, tem mais tempo para se diferenciar. Mas enquanto isso, estas células já estão ativas no que se refere à condução de água e sais minerais. O que a gente percebe também? O que isso implica, né? Essas células têm menor diâmetro e têm menor deposição de lignina. Então ainda elas conseguem se expandir um pouco, né? Mas elas têm menor deposição de lignina. Vamos pegar aqui para a gente compreender melhor. Eu coloquei aqui para vocês um feixe vascular, mas através de um corte transversal, aquele corte feito perpendicular ao maior eixo do órgão. Vamos imaginar que aqui é um feixe vascular da folha de cana-de-açúcar, tá? Ou de um caule qualquer, não tem problema. Nós vamos imaginar, falei da cana porque a gente já viu várias vezes a folha de cana, então eu acho que vocês já estão bem craques. Falar em folha de cana já vem a anatomia da folha para vocês. Mas o que a gente percebe? Em um feixe vascular a gente vai encontrar o xilema primário e o floema primário. E evidentemente que tem o procampo, que quem origina um e outro, que eu nem representei aqui. Por quê? Eu vou enfocar aqui para vocês o xilema primário em corte transversal. Como que eu vou identificar quais são as células do protoxilema e quais são as células do metaxilema aqui? No corte transversal, eu vou identificar a partir do diâmetro das células, ao passo que no corte longitudinal, eu vou identificar a partir do padrão de lignificação das células, ao longo da dessas paredes laterais, certo? E aí aqui ainda, como que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que essas células, então, elas têm um menor diâmetro, significa que o padrão de lignificação vai ser anelar ou helicoidal e que elas já estão ativas para conduzir. Mas inicialmente, durante a formação desse feixe, imaginem vocês todas essas células que eu representei aqui em vermelho e azul, todas elas tinham o mesmo diâmetro, todas elas tinham deposição de parede primária, paredes finas e todo o conteúdo protoplasmático. Só que estas células aqui já seguiram precocemente a rota de diferenciação em célula de condução de água e sais minerais. As outras, elas se expandiram, mas continuaram com deposição de parede primária e com todo o conteúdo protoplasmático, que são células parenquimáticas, é o parênquima desse xilema primário. E essas outras células, elas tiveram uma deposição de parede secundária, elas têm um diâmetro menor, seguiram uma outra rota de diferenciação e assumiram a função de sustentação, são as fibras. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Que o xilema primário, assim como o floema primário, são tecidos complexos. Neste exemplo de uma angiosperma, do feixe de uma angiosperma, nós vamos encontrar então a célula condutora de água e sais minerais, a célula parenquimática e as fibras. Mas o que acontece também? A partir do momento que essas células estão crescendo, elas passam a exercer uma pressão nessas outras células. Até essas próprias células de parênquima começam a exercer uma pressão nessas células do protoxilema. E aí, o que pode acontecer? Representei aqui, então, metaxilema, aqui uma célula de protoxilema, e aí essa célula ela pode sofrer uma pressão e ficar ali um buraco, uma lacuna de protoxilema, justamente porque tem uma deposição menor de parede secundária e dada a pressão do próprio crescimento natural das demais células, forma ali um buraco, uma lacuna de protoxilema. Mas e aí, isso vai acarretar problemas em termos de condução de água e sais minerais?
Não, justamente porque as células do metaxilema já vão estar ativas, já vão estar conduzindo água e sais minerais. Tudo bem? Então, resumindo, quando eu falo em xilema primário, eu tenho que lembrar das células do protoxilema e do metaxilema. E como que eu reconheço estes tipos celulares lá no microscópio? Em corte longitudinal, eu reconheço a partir do padrão de lignificação da parede. E em corte transversal, eu vou reconhecer a partir do diâmetro da célula. Ok? Vamos ver a lâmina então? Então, aqui na lâmina, a gente tem o corte longitudinal do caule de Ricinus communis, caule de mamona. E quando a gente mostra o caule de mamona, mesmo assim o nosso enfoque sendo xilema, o que acaba chamando a atenção é a presença das drusas, né? Que são cristais de oxalato de cálcio presentes no vacúolo da célula, certo? Mas vamos lá. Longitudinalmente, eu vou verificar o padrão de lignificação da parede e aí a gente vai identificar se são células do protoxilema ou do metaxilema, certo? Então aqui eu vou mexer no micrométrico. Este corte, pessoal, foi feito à mão, então muitas vezes vocês vão perceber a sobreposição de célula, justamente porque quando a gente faz o corte à mão, a gente não consegue determinar a espessura do órgão. Então, muitas vezes eu vou estar mexendo no micrométrico para vocês terem essa percepção melhor, tá? Às vezes a gente vê aquela foto do livro linda, maravilhosa, só que a gente precisou de fazer, assim, muitas lâminas para conseguir aquela foto linda, maravilhosa e didática, tá? E aqui, o que eu quero que vocês percebam, né? Esses anéis de lignina. Então, neste caso, o padrão de lignificação que a gente está percebendo é o padrão anelar. À medida que eu vou, né, verificando aqui, ó, lateralmente, estou passando aqui lateralmente, vocês conseguem ver esse padrão helicoidal. Muitas vezes, vocês me perguntam, mesmo em corte transversal, por exemplo, de uma folha, um feixe ou outro, ele passa na longitudinal devido à vascularização, né, principalmente das eudicotiledôneas. E aí o que vai acontecer? Algum corte sai na longitudinal e pega o padrão de lignificação do elemento de vaso. Aí o pessoal me pergunta, professora, mas aqui tem uma coisa estranha, parece que é uma mola, parece que é uma hélice. É o padrão de lignificação, que muitas vezes até se rompe da célula, só aparece esse pedaço, né, a hélice, certo? Então aqui é o padrão helicoidal. Então ainda estamos falando de uma célula do protoxilema, certo? Mas à medida que a gente vai analisando aqui lateralmente, a gente já percebe uma deposição maior de lignina. E aí esta lâmina, como a gente costuma fazer vários cortes, eu gosto de fazer com todo mundo, a gente prepara no dia para vocês e aí a gente vai analisando. Às vezes a lâmina do colega ficou perfeita, super didática, na do outro colega não tá legal, então a gente vai procurando todos os padrões de lignificação, porque a gente está analisando uma região do feixe vascular longitudinalmente. Então, ora pega um elemento de vaso que é do protoxilema, ora pega um que é do metaxilema e o outro pegou no padrão, ficou mais fácil e evidente de perceber o padrão escalariforme do colega, na lâmina do colega está melhor de visualizar um outro padrão, enfim. Mas aí o que eu quero que vocês percebam? Que se eu fosse fazer um corte transversal, eu já sei que o diâmetro aqui é maior, porque a largura é maior da célula, né? Eu já vejo que essa célula tem uma largura maior, não é? Em relação a essa célula, por exemplo, que tem uma largura menor. Então, se eu estou percebendo, analisando longitudinalmente, eu estou vendo pelo padrão de lignificação e, consequentemente, estou vendo a largura da célula. E se eu fosse fazer um corte transversal, eu ia verificar exatamente a diferença do diâmetro da célula, certo? Então, aqui, ó, vou mexendo
no micrométrico e a gente consegue ver esse padrão escalariforme, certo? Lembrando, isso é uma coisa importante. Dependendo da espécie, nós vamos perceber como se fossem degraus de uma escada muito próximos uns aos outros e muitas vezes são distantes. Então, isso vai depender de como ocorreu a quantidade de lignina depositada, né? Pode ser uma escalariforme, só que a largura é diferente. Aí, gente, vamos analisar aqui, ó, essa parte. A gente já consegue ver um padrão todo pontuado. Conseguem perceber? Eu vou ampliar para vocês. Deixa eu pegar aqui esse tamanho que é a outra agora, né? Se eu consigo mostrar melhor aqui. E aí a gente percebe esse padrão todo pontuado. Só a gente consegue visualizar estes pontos. E aqui o padrão escalariforme, estão vendo? Degraus de uma escada e esses, entre aspas, degraus, ou seja, essa lignina depositada está bem próximo uma outra, né? Percebem aqui? Então, com isso, nós destacamos a diferença entre protoxilema e metaxilema, xilema primário. Estamos falando de xilema primário em um corte longitudinal. Ok? Agora nós vamos ver novamente o corte transversal da folha de cana-de-açúcar. Só que o objetivo agora é vocês realmente identificarem as células condutoras do xilema e do floema primários. Então, neste resumo geral de histologia, para vocês já irem se familiarizando com os tecidos ou visualizando várias vezes as células com enfoques diferentes ou muitas vezes o todo dela, né, que ao longo da disciplina vocês vão perceber várias descrições anatômicas, ora com enfoque mais em um tecido, ora em outro, enfim. Mas hoje eu quero destacar mais aqui o feixe vascular. E aí, vocês agora já vão saber o que é protoxilema e o que é metaxilema, né? Protoxilema são aquelas células condutoras do xilema que precocemente se diferenciam e elas vão ter um padrão de lignificação de parede anelar ou helicoidal. E o metaxilema são aquelas células condutoras do xilema primário que vão ter mais tempo para se diferenciar e com isso depositar uma maior quantidade de lignina ao longo da parede da célula. E aí o padrão de lignina pode ser, né, escalariforme, reticulado ou pontuado. Mas professora, eu consigo visualizar esses padrões de lignificação da parede, né, do elemento de vaso em um corte transversal? Não, eu não vou conseguir. Salvo alguma exceção que pega, né, um pedaço da lignina, mas aí vocês poderiam confundir. Mas então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que em corte transversal a gente consegue diferenciar estes tipos celulares do proto e metaxilema a partir do diâmetro da célula. Então, por exemplo, eu sei primeiro que tudo isso aqui, ó, são células do xilema primário. Ponto. E eu sei que todas essas células aqui são células do floema primário. Vou ampliar aqui a região do xilema primário para vocês evidenciarem melhor. E a gente poder discutir. Olha que show isso, né? Então aqui, no xilema primário, o que vocês estão visualizando? Essas células com diâmetro maior. Essas células com diâmetro maior são as células condutoras de água e sais minerais e são as células do metaxilema. Ao passo que, olha que interessante que a gente já discutiu lá na explicação de proto e metaxilema. Vocês estão vendo que aqui o que sobrou é um buraco? É uma lacuna de PX? Mas se eu mexer no micrométrico, dá até para ver o anel de lignina aqui, ó. Percebem?
E aqui o que sobrou então foi um buraco, uma lacuna de PX. Por quê? Com a continuidade, né, da diferenciação celular dessas outras células e com a própria célula do metaxilema, essas células, elas propiciaram uma pressão às células do protoxilema e essa célula foi colapsada, se rompeu, enfim, formou-se ali uma lacuna de PX. Mas nós temos aqui outros tipos celulares fazendo parte desse xilema primário. Hoje eu vou me restringir mais ao xilema primário, no momento certo a gente vai falar do xilema secundário, que o diferencia do primário. Mas a gente percebe o quê? Células do parênquima, células condutoras e aqui nós temos quem? As fibras desse xilema primário. Então o que a gente tem que lembrar? Que xilema e floema são tecidos complexos, constituídos por vários tipos celulares. Então aqui a gente está destacando novamente as células do metaxilema, a gente está destacando já a lacuna de PX, lacuna do protoxilema, a gente destaca aqui as células parenquimáticas, parênquima do xilema primário, e também a gente destaca aqui as fibras do xilema primário, certo? E agora, fazendo parte deste feixe, a gente observa o quê? O floema primário. No floema primário, a gente vai encontrar aqui tanto células condutoras como células parenquimáticas e também as fibras. E aqui houve tanta deposição de parede secundária que a gente não está nem enxergando o lúmen celular, não é mesmo? Notem, como que aqui, professora, eu vou conseguir identificar qual é o elemento de tubo crivado e qual é a célula companheira, por exemplo. E como que eu sei que é um elemento de tubo crivado, né? Primeiro, anatomicamente, o que eu vou destacar aqui? Vou ampliar para vocês, ok? Vamos voltar lá no floema. Que ótimo. O que nós vamos perceber, né? Que, neste caso, essas células parenquimáticas de menor diâmetro, elas são bem menores, acabam chamando a atenção, são as células companheiras. Mas como que eu vou ter certeza que essa célula aqui, por exemplo, é realmente um elemento de tubo crivado ou é um outro tipo de célula parenquimática do floema primário? Eu ter certeza, na verdade, através desse corte, eu teria que visualizar, né, o corte que passou na região da placa crivada simples. E aí eu iria verificar a placa crivada simples. Mas eu posso associar, por exemplo, as células companheiras, elas estão sempre próximas a um elemento de tubo crivado. Então eu já consigo identificar. E as células companheiras só são companheiras do EPC. E a gente está falando de uma angiosperma. Então realmente a gente está vendo, né, elemento de tubo crivado. Outra coisa que a gente está verificando aqui, com parede secundária bastante espessada, é a fibra. Só que essa fibra é a fibra do floema primário, neste caso. E aí, como que eu vou diferenciar esta fibra, tá, que está fazendo parte do floema primário, em relação, se eu for aqui na região do mesofilo, eu vou perceber também que tem a fibra. Qual que é a diferença entre elas? Estruturalmente, elas são iguais, são células alongadas, apresentam paredes secundárias espessadas, tem pontuação simples, que em corte transversal eu vejo, né, como se fosse uma interrupção aqui dessa deposição de parede mesmo, como se fosse uma linha. Mas, o que tem de diferente dessa fibra em relação àquela fibra? A origem, né? Essa fibra, como ela está fazendo parte do mesofilo, ela foi originada pelo meristema fundamental, ao passo que aquela fibra que faz parte do feixe vascular, ela foi originada pelo procâmbio. Ou seja, a partir do momento que eu também consigo reconhecer a posição dessas células nos órgãos,
eu já vou conseguir saber a sua origem. Isso, gente, na maioria das vezes, né? Quando a gente fala em epiderme e hipoderme, às vezes surgem essas dúvidas e são necessários realmente estudos ontogenéticos. Mas o fato de a gente conhecer os tecidos e quem os origina e a posição que eles ocupam num determinado órgão, isso vai facilitar muito o nosso entendimento, ok? Vamos ver agora o corte transversal do caule do chuchu. Mais uma vez eu quero destacar os feixes vasculares. Esse material ele vai ser importante para vocês no resumo geral de histologia vegetal, né? Que a gente falou um pouquinho de cada tecido para vocês terem uma visão geral. Por isso que eu não estou caracterizando a lâmina toda, mas vocês vão perceber que tem vários momentos a caracterização completa do órgão, tá? Então, neste caule do chuchu, o que eu quero enfocar neste momento é justamente, né, o feixe vascular. Então, são vários feixes vasculares. Então, aqui tem um feixe, e aí se eu for verificar ao longo deste caule, eu vou perceber vários feixes que a gente já vai olhar. Então, notem, olhando para este feixe vascular, o tecido que nos chama a atenção de cara, pelo fato de ter o maior diâmetro da célula, pelo fato de as células estarem mais no tom de rosa ou vermelho, são essas células de maior diâmetro, né? Lembrando que a gente está vendo em corte transversal, então a gente está visualizando o diâmetro dessas células, ok? Essas células são as células condutoras de água e sais minerais. Neste caso, como esse diâmetro, né, é grande, a gente está vendo células do metaxilema, né, um elemento de vaso, e aí são células do metaxilema. Enquanto essas células de menor diâmetro também são elementos de vaso, só que são células do protoxilema, aquelas células que precocemente tiveram que se diferenciar, né, que se diferenciaram para já começar a conduzir água e sais minerais e não tiveram tempo de crescer, de se expandir e depositar uma quantidade maior de lignina em sua parede. Então, o padrão aqui vai ser anelar ou helicoidal. Eu estou enxergando o padrão aqui neste plano de corte? Não! Eu consigo enxergar este padrão de lignificação em um corte longitudinal ou a partir da técnica de macerado, onde eu vou visualizar longitudinalmente estas células, ok? Aqui, como que eu sei qual é proto e qual é meta? A partir do diâmetro das células. Aqui tem um diâmetro menor, protoxilema. Essas aqui que tem paredes secundárias com essas mesmas características, só que com um diâmetro maior, metaxilema. Ok. Neste caso, a gente percebe o quê? Que tem o xilema primário aqui no centro, mas tem floema primário de um lado e do outro, ou seja, floema primário, xilema primário, floema primário. Então aqui a gente vai encontrar um feixe bicolateral. Lá na folha de cana-de-açúcar que a gente visualizou, a gente viu o quê? A gente viu um feixe colateral, porque só tinha xilema primário de um lado e floema primário do outro. Vamos agora ampliar um pouco, né, uma região qualquer do floema, para a gente identificar os tipos celulares. Só lembrando que xilema e floema são tecidos complexos. E aí nós vamos encontrar células de condução, células de sustentação e células parenquimáticas. Vamos aproveitar, né, esta lâmina na região do floema, estou passando aqui junto com vocês, para a gente perceber qual é a célula condutora do floema. Vou ampliar, mas tem uma célula aqui que já nos chama a atenção, né, gente? Conseguem perceber? Ela ali já nos chama a atenção em relação às outras. Vou ampliar, tudo bem? Vou mudar de objetiva, vou passar para a objetiva de 20 vezes. E aí, olha o que eu já estou visualizando.
Lembrando que eu estou visualizando aqui em corte transversal. Vou ampliar mais uma vez, vou colocar na objetiva de 40 vezes. Opa. Achei. Dá para ver nitidamente, né, a placa crivada, que neste caso é uma placa crivada simples. Rompeu aqui um pedaço, mas é porque durante o corte transversal, que é um corte feito perpendicular ao maior eixo, tem que ter passado exatamente na placa crivada. Vamos ver ali no quadro só para a gente lembrar como que é essa placa crivada? Até apagar o conteúdo anterior. A gente estava falando de floema, então aqui a aula é dinâmica, né, gente? Só lembrando, né, de um elemento de tubo crivado, ETC, é um tipo de célula condutora de fotoassimilados, de célula condutora do floema. E aí eu vou mostrar para vocês aqui em um corte longitudinal, para vocês entenderem como que vocês estão enxergando ali transversalmente. Longitudinal. Um elemento de tubo crivado é uma célula que vai apresentar nas suas extremidades, pegar aqui, pode ficar aí, vou pegar só um outro pincel para destacar para vocês, nas suas extremidades, a placa crivada. Então, nós temos aqui a placa crivada, que neste exemplo, como é do chuchu, é uma placa crivada simples. E um elemento de tubo crivado, além das placas crivadas nas paredes terminais, elas apresentam ao longo da sua parede, vou representar aqui com esses pontos azuis, apresentam as áreas crivadas. Áreas crivadas. Então, o elemento de tubo crivado é uma célula viva, é uma célula que apresenta a placa crivada. Neste caso, é uma placa crivada simples. A gente está visualizando em corte longitudinal e ao longo, né, da parede a gente observa áreas crivadas. Então, notem, quando eu faço um corte transversal, por exemplo, nessa região da célula, eu vou observar só o diâmetro da célula. Aqui eu também observo o diâmetro da célula, só que se o corte passar exatamente na placa crivada, eu vou observar esses crivos, que às vezes eu posso pegar ele completamente ou não, como aconteceu ali na lâmina do chuchu. Ficou mais claro agora? Então, nem sempre a gente vai conseguir evidenciar a placa crivada. Tem que ter acontecido, né, a coincidência de pegar na placa durante o momento do corte. Tudo bem? Então, aqui realmente é um elemento de tubo crivado, porque eu estou visualizando a placa crivada. E ainda consigo fazer a classificação dessa placa, que é uma placa crivada simples. Mas, e se não fosse elemento de tubo crivado? Aí seria uma célula crivada, que o diâmetro é menor, porque ela é uma célula mais alongada e ela é imperfurada, ela não tem placa crivada, só tem áreas crivadas. Tudo bem? A gente vai discutir isso melhor lá na nossa aula de floema, tá? Especificamente de floema. Aqui é só uma visão geral, que eu estou passando várias lâminas para vocês, né, terem uma ideia geral, e aí passo a passo a gente vai discutir em todas as aulas específicas. Tudo bem? E outra característica que a gente pode perceber são essas células parenquimáticas, só que elas têm um menor diâmetro, elas são menores também. Então, essas células são as células companheiras.
Lembrando que células companheiras só são companheiras dos elementos de tubo crivado. Claro que existem outros tipos de células parenquimáticas presentes no floema, assim como fibras, porque xilema e floema primários, que a gente está destacando aqui, são tecidos complexos. Xilema e floema secundários também são tecidos complexos, certo? E a epiderme, que a gente já viu, também é um tecido complexo, ok? Então, assim, a gente encerra esse resumo geral aqui no laboratório. Eu espero que vocês assistam a este vídeo com bastante cuidado, anotem, para a gente poder discutir e fazer as análises e contextualizar, para que vocês, mesmo de longe, tenham um ótimo aprendizado na disciplina. Conto com vocês!